Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, pessoal, nós vamos estudar mais um interessante problema de Mecânica Clássica. Dessa vez, nós vamos entender mais sobre molas, em particular as molas helicoidais. Todo mundo sabe que a lei básica de comportamento de uma mola no regime linear é descrita pela lei de Hooke, que a força é diretamente proporcional à deformação sofrida por uma mola para pequenas deformações, ou seja, num regime elástico. O que os livros não deixam claro, pessoal, é de quais parâmetros da mola a constante elástica depende, será certo? Então, a constante elástica ela deve depender de características geométricas da mola, por exemplo, seu diâmetro externo, diâmetro do arame, número de espiras e também do material, tá certo? Que a gente vai ver que tem a ver com o módulo de cisalhamento, né, do material da mola, tá certo? Então hoje nós vamos investigar a dependência da constante elástica de uma mola para com os parâmetros geométricos e físicos dessa mola helicoidal, tá ok? Então, pessoal, previamente aqui eu fiz um esboço, né, de uma mola helicoidal, tá certo? Então, nós temos aqui o diâmetro interno da mola, bem como o seu diâmetro externo, D. O fio, né, o arame do qual é feita essa mola tem um diâmetro D minúsculo, tá certo? Ela tem um número de espiras que eu vou chamar de N. E uma força, então, é aplicada exatamente sobre o centro aqui da seção circular do arame, tá certo? E então ela sofre uma deformação devido à aplicação dessa força e todos nós sabemos, desde o ensino médio, que a força elástica é uma constante multiplicada pelo deslocamento, pela deformação x da mola. Tá ok? Essa constante de rigidez, constante de dureza ou ainda constante elástica da mola deve claramente depender dos parâmetros dessa mola, que nós vamos tentar investigar quais são eles. Então, pessoal, a ideia básica para a gente resolver esse problema é o seguinte, né? Quando uma mola então sofre uma deformação, o que acontece? Quais são os esforços internos que cada elemento, né, dl dessa mola sofre, tá certo? Então, a ideia básica é que cada elemento, cada pedacinho da mola sofre uma força de cisalhamento, uma tensão de cisalhamento, tá certo? De dois tipos. Existe uma tensão de cisalhamento transversal à seção da mola, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, e também existe uma seção, um cisalhamento de torção, tá certo? Quando uma mola ela é esticada. Então essa é a premissa básica de onde eu vou partir para então chegar à relação da constante elástica da mola com essas características geométricas e físicas também da minha mola, tá bom? Antes da gente atacar esse problema, nós vamos, pessoal, aqui para deduzir de uma forma um pouco mais simples, né, essa relação da constante elástica da mola, a gente vai precisar de um teorema. Um teorema na mecânica muito conhecido, especialmente nos livros da engenharia, mecânica e engenharia civil. Nos livros de física básica esse teorema não é muito conhecido, é o teorema de Castiliano, tá certo? O teorema de Castiliano, grosso modo, ele diz que num sistema elástico, tá certo? O deslocamento generalizado, que eu vou chamar aqui de Q minúsculo I, ele é a derivada parcial
da energia potencial de deformação com respeito à força generalizada, Q maiúscula, na direção desse deslocamento, tá certo? Então, isso é o que diz o teorema de Castiliano. Então, se eu tenho aí um sistema elástico, tá certo? No qual atuam diversas forças, tá certo? Essas forças produzem deformações nesse meu sistema mecânico, sistema elástico. Isso é muito usado em vigas, tá certo? Na parte de vigas, né? E então esse deslocamento na direção da força aplicada pode ser dado, se eu conheço a energia potencial de deformação, ele pode ser obtido pela derivada parcial da energia de deformação com respeito a essa força generalizada, tá bom? Só para a gente dar um exemplo bastante rápido, no contexto aqui da lei de Hooke, vejam o seguinte, pessoal. Todos nós sabemos que a energia potencial de deformação de uma mola é dada por constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, tá bom? Nós conhecemos a expressão da energia potencial, vamos expressá-la em termos da força, já que a gente precisa da derivada com respeito à força. Então, notem que x é F sobre K. Substituindo aqui, a gente vai ficar com F ao quadrado sobre 2K. Se eu derivar a energia potencial elástica da mola com respeito à força elástica, então, derivada de F ao quadrado 2F, 2 cancela, eu obtenho F sobre K, ou seja, eu reobtenho a lei de Hooke, né? Que é a deformação na direção da força aplicada, é, portanto, a derivada parcial da energia de deformação com respeito à força. Então, um exemplo bastante simples, muito trivial isso, tá ok? E, pessoal, então eu vou partir do teorema de Castiliano para, então, tentar chegar a uma expressão para essa constante elástica da mola em termos dos parâmetros físicos e geométricos da mola, tá bom? Então, a premissa básica, né, de onde nós vamos partir? Nós vamos partir, então, do fato de que, da evidência de que quando uma mola sofre um deslocamento, ela é esticada, ela, então, está sujeita a dois tipos de cisalhamentos, né? Que é o cisalhamento transversal e o cisalhamento de torção, tá certo? Isso significa que a energia potencial de deformação associada à minha mola, na verdade, tem duas componentes, tem dois termos. A energia potencial do cisalhamento transversal mais a energia potencial do cisalhamento de torção. Então, nós precisaremos ir atrás de uma expressão para cada uma dessas parcelas da energia, tá bom? Vamos começar aqui com a energia potencial associada ao cisalhamento transversal, pessoal. Cisalhamento transversal, eu vou tentar aqui esboçar para vocês um desenho, né? Eu vou exagerar um pouquinho nesse meu desenho. Então, aqui eu tenho um elemento de comprimento dl da minha mola, tá certo? Existe aqui, então, nesse pedacinho de comprimento dl, a força aplicada, tá certo? Essa força, então, ela se transmite, né, em todos esses elementos dl da minha mola. E o que acontece, pessoal? Então, vejam que a aplicação da força faz um cisalhamento, né, tende a fazer um esforço cortante na mola nessa direção, na direção transversal, tá certo? Esse aqui é o ângulo, portanto, eu vou chamar de gama transversal, é o ângulo
associado ao cisalhamento transversal de um elemento de comprimento dl da minha mola, tá bom? Vamos chamar aqui esse deslocamento transversal de, eu vou chamar de d delta, tá bom? Então, esse seria o cisalhamento transversal que a mola sofre, tá? Cada elemento da mola sofre, tudo bem? Bom, a gente então está assumindo o regime elástico, tá certo? E no regime elástico, essa força cisalhante transversalmente, a mola, ela cresce linearmente, ela aumenta linearmente com a deformação, de tal modo que para uma força F eu tenho um deslocamento X, tá ok? E, portanto, o trabalho realizado, né, sobre essa mola, então seria F, a área, né, pessoal, desse triângulo aqui, que é a força vezes o deslocamento, X, dividido por 2. Ou ainda você pode pegar aqui uma força média, né, que é F sobre 2 e multiplicar aqui pelo X, dá na mesma expressão. Então é partindo dessa expressão que eu vou chegar na expressão para a energia potencial associada ao cisalhamento transversal da minha mola. Então eu preciso aqui substituir esse X por uma outra relação, já que eu preciso apenas de uma expressão da energia potencial com respeito à força, como foi feita aqui, para depois a gente utilizar o teorema de Castiliano e encontrar uma expressão, né, desse deslocamento com a derivada parcial da energia com respeito à força, né? Bom, pessoal, notem o seguinte, vocês lembram, eu acredito que é na videoaula retrasada, eu falei bastante sobre cisalhamento, né? E lá a gente viu que a tensão de cisalhamento é, então, uma força numa certa área, só que essa força ela é aplicada paralelamente, né, à área, tá certo? Então tende a produzir aquele deslocamento, tá certo? Das camadas, né? Que é o esforço cortante, tá certo? Então é uma força numa certa área, que também pode ser escrita como sendo uma constante, que a gente chama de G maiúscula, diretamente proporcional ao ângulo, tá certo? O ângulo de cisalhamento, que é esse ângulo de cisalhamento transversal. Essa constante G maiúscula, ela é o módulo de cisalhamento do material. Como vocês, quem não viu a videoaula retrasada, aconselho que assista para ficar mais claro essa definição, tá bom? Bom, por outro lado, se você olhar aqui para a geometria, tá certo? Dessa figura, se o ângulo de cisalhamento transversal não for muito grande, o seno dele é aproximadamente igual ele próprio. Então a gente sabe que o seno daquele ângulo de cisalhamento transversal, que é o próprio ângulo, é então esse d delta sobre aqui, né, a hipotenusa desse triângulo é dl, tá certo? Então d delta sobre dl. Vamos somar, vamos fazer uma somatória sobre todo o comprimento da mola. Tá ok, pessoal? Então, veja, se eu somar continuamente, né, todos esses pedacinhos de delta, tá certo? Eu obtenho o X, que é aqui a deformação da minha mola. Então, isso aqui somado, isso aqui é X e dl, se eu integrar, né, ao longo de toda a mola, eu tenho o L, que é o comprimento da mola, tá bom? Então, notem o seguinte, que gama transversal também é F sobre G vezes A.
Então, daqui eu tiro o seguinte, eu tiro que a força F sobre a área de seção do fio da mola, vezes o módulo de cisalhamento, igual a X sobre L. Então, daqui eu tiro uma expressão para X, F vezes L sobre A vezes G. E aí, substituindo aqui, eu tenho então a expressão da energia potencial de deformação causada pelo cisalhamento transversal na mola, que é então F vezes esse termo, então F ao quadrado vezes L sobre 2A vezes G. Então, pessoal, temos aí então a primeira expressão para a energia potencial associada ao cisalhamento transversal da mola. Tá ok? Bom, agora a gente vai atrás da expressão da energia potencial associada ao cisalhamento de torção. Tudo bem? Bom, primeiramente, vamos lá. Vamos tentar entender aqui o que seria esse cisalhamento por torção. Então, quando a mola ela se deforma, tá certo? Existe também uma torção associada a um elemento, a cada elemento de comprimento dl dessa mola. Digamos que esse pedaço aqui, essa parte está fixa e esse pedaço é torsionado nesse sentido, né? Então, o que a gente tem? Vamos lá. Esse pedacinho aqui, então ele sofreu um deslocamento aqui, tá certo? Deixa eu fazer um outro desenho, pessoal, para ficar mais claro isso para vocês. Deixa eu desenhar um pouco maior aqui. Então, aqui nós temos o centro, né, da minha seção. Então, o que acontece? Um pedaço aqui, né, da seção, um arco, tá certo? DS, sofre, então, um deslocamento, tá certo? Angular, que é o deslocamento angular associado à torção, tá bom? Aqui vamos chamar de θ. E esse aqui é o R, né? Que é o raio da seção circular do arame da mola. Tudo bem? Bom, pessoal, de maneira análoga, o que acontece, né? A energia potencial de deformação associada à torção do meu fio, da minha mola, ela, de maneira análoga aqui ao cisalhamento transversal, pode ser escrita como substituindo esses termos pelos seus análogos angulares, seus análogos rotacionais. Então, no lugar o análogo da força na rotação é o torque, que eu vou chamar de T maiúsculo, e o análogo do deslocamento da deformação X da mola é o ângulo, tá certo? De torção, tá certo? O ângulo girado aqui pela seção θ, tá legal? Dividido por 2, tá? Bom, é claro que nós vamos precisar aqui de uma expressão, né? Nós vamos ter que ir atrás agora de uma expressão para esse ângulo θ, a relação desse ângulo θ com parâmetros associados à mola. Tá legal? Esse torque, pessoal, é realizado pela mola, tudo bem? Como a mola está em equilíbrio, o torque feito pela mola, que é esse que comparece aqui, é igual ao torque realizado sobre a mola. Então, a gente sabe que essa força F aqui realiza um torque sobre a mola, né, em relação ao seu eixo, tá certo? E a gente já vai escrever a expressão do torque feito
sobre a mola pela força F, que eu vou chamar de TM, que como a mola está em equilíbrio de rotação, é igual ao torque feito pela mola. Então essa expressão que eu vou obter aqui, depois eu vou substituir aqui, tá bom? Então, vejam só, esse torque da força, o que é esse torque, pessoal? Esse torque, então, supondo que a força ela é perpendicular, né, à direção do arame, ela é igual à força vezes o braço, né, que é essa distância aqui que a gente vai precisar calcular. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer um desenho. Essa parte aqui eu vou já apagar. Vamos fazer aqui, então, um desenho para ficar mais claro para vocês. Eu vou pegar, então, aqui um elemento da mola, né, um pedacinho da mola, que é esse pedacinho aqui, eu vou redesenhá-lo lá. Então, aqui eu tenho a aplicação, o ponto de aplicação da força, no centro aqui da seção do arame, tá certo? Essa distância aqui, pessoal, vamos considerar então que a força está aplicada no centro do arame da minha mola, tá bom? Esse ponto aqui, pessoal, é exatamente esse pontinho aqui, tá? Porque veja o seguinte, aqui nessa minha mola, tá bem claro para vocês observarem. Notem que a força F, ela é aplicada, ela está sendo exercida bem no eixo da mola, o eixo longitudinal da mola. Tá bom? Então, o que seria aquela distância D que eu vou colocar aqui? Essa distância D é o braço da força, então é do eixo da mola até, então, o diâmetro externo aqui, a borda externa da mola. Tá certo? Espero que vocês conseguiram entender. Então, esse D, que é o braço da minha força F, é essa distância aqui, né? Eu vou tentar ilustrar melhor aqui. Então, vamos supor que a força está sendo aplicada aqui, nesse ponto, e então aquele D seria essa distância aqui, que é o diâmetro interno mais esse pedacinho, tá bom? Que é igual, então, essa distância aqui, que é muito fácil de obter. Porque, notem o seguinte, se eu pegar o diâmetro externo, né, que é tudo isso, menos o diâmetro interno, eu tenho, então, essa distância mais essa distância. Se eu dividir por 2, eu tenho essa distância. Então, é o diâmetro externo menos o diâmetro interno, tudo sobre 2. E, então, essa soma é a distância D. Tá? Então, a distância D vai ficar, então, DI mais DE sobre 2, tá bom? Diâmetro interno mais o diâmetro externo dividido por 2. Esse é o braço da força aqui na mola helicoidal nessa situação. Tá ok? Bom, então, o torque feito pela força F sobre a mola, então é essa força vezes o braço dessa força. Tá bom, pessoal? F. Aliás, que eu esqueci de dividir por 2. Na verdade, esse D aqui é o D sobre 2, porque eu estou considerando, aliás, do eixo da mola até aqui. Então, tem que considerar mais essa distância, né? E aí, sobre 2, aí sim eu acho, então, o torque feito pela força F sobre a mola. Tá ok? Porque aqui eu contei 2 vezes, né? Essa distância. Então, eu tenho que dividir por 2. F vezes D sobre 2. Agora, esse torque é igual, então, a esse torque feito pela mola. E agora vamos analisar, então, mais de perto a seção da mola e o que acontece com a tensão de cisalhamento na seção dessa mola, tá ok? Eu vou ter que apagar, infelizmente, essa parte. Então, pessoal,
Se a gente olhar aqui para uma seção, né, do elemento da mola, então o que acontece? Vamos pegar aqui um elemento, tá certo? Um elemento de área dA, e aqui, então, essa distância aqui, a gente vai chamar de R', e essa distância aqui é o próprio R, né? Que é o raio R do arame, tá certo? Então, o que vocês observem, pessoal? Vocês notem que existe aqui uma distribuição no cisalhamento, né? A gente vai supor que o cisalhamento de torção na borda do arame é máximo, tá certo? Então, aqui a gente tem, vamos considerar, então, um cisalhamento que aumenta linearmente, tá certo? E é máximo na borda. E aqui a gente tem um cisalhamento também que aumenta, né, linearmente até em direção à borda do arame. Então, a tensão de cisalhamento num ponto R', tá certo? R' é aqui. É proporcional, então, à tensão de cisalhamento máxima, que é máxima nas bordas, e a constante aqui vai ser simplesmente esse R' sobre R. Tudo bem? R' é menor do que R, né? R é o raio, então, do arame. Tudo bem, pessoal? Bom, agora, para a gente calcular esse torque, tá certo? Feito, então, pela mola, a gente pode, então, utilizar, né, o fato de que vocês lembrem que a tensão de cisalhamento é a força por área, né, por unidade de área. Então, o torque é a força vezes o braço da força. Aqui o braço, no caso, é R', né? Só que essa força eu posso escrever como a tensão de cisalhamento vezes a área. Então, o torque sobre toda a seção da mola de torção pode ser, então, escrita como uma soma, né? A integral dessa tensão de cisalhamento em R' vezes o braço R' sobre toda a área da mola, tá certo? Da seção da mola. Então, é assim que a gente vai encontrar o torque realizado pela mola, tá bom? Bom, eu posso substituir, então, essa expressão aqui. Então, eu fico com a integral tensão de cisalhamento máxima vezes sobre R, né? Isso aqui é constante, eu já poderia colocar fora da integral, vezes R' ao quadrado vezes dA. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, isso aqui é constante. Vamos já, então, efetuar essa integral. Essa integral, então, vai ficar o seguinte: o torque de torção sobre a mola é a tensão de cisalhamento máxima sobre R, integral R' ao quadrado vezes dA. Isso sobre toda a área da mola, uma área circular, tá certo? Quem que é esse dA? Esse dA é igual o quê? É igual ao comprimento, né? O comprimento dessa seção, que é 2πr' vezes dr'. Então, isso aqui eu fico com
tensão de cisalhamento máxima sobre R. Bom, essa integral aqui, pessoal, né, antes de mais nada, ela é conhecida como o segundo momento de inércia, que é muito visto aí na engenharia. Nem tanto nos cursos de física, mas nos cursos de engenharia. Essa integral é bastante comum. Isso aqui é chamado, então, momento de inércia polar, né, ou segundo momento de inércia diária, né? Também chamado momento de inércia diária, que é o J. Então ali eu fico com a integral de 0 até R, 2π R' ao cubo dr'. E agora eu posso então calcular essa integral. Então o torque feito, né, pela mola, tudo bem? Isso vai ser igual a tensão de cisalhamento máxima sobre R vezes 2π vezes R à quarta sobre 4. Tá ok? Eu vou escrever, pessoal, em termos do diâmetro do fio, tá? O diâmetro do arame da mola. Então, isso aqui fica tensão de cisalhamento máximo sobre R vezes π sobre 2 vezes o diâmetro à quarta sobre 16. Então, isso eu fico com π vezes d à quarta sobre 32, tensão de cisalhamento máximo sobre o raio do arame, o raio R, né? Que eu também posso expressar tudo em função do diâmetro, né? Então, o R aqui é d sobre 2, então eu vou ficar ainda com a expressão π vezes o diâmetro ao cubo sobre 16 vezes a tensão máxima de cisalhamento. Tá ok? Então tá aí, pessoal, a expressão, né, que a gente queria obter do torque realizado pela mola, tá bom? Ou essa expressão, ou essa aqui, vocês podem usar, tá? Bom, agora a gente vai encontrar uma expressão para o ângulo θ, né? Que vocês lembrem que a energia associada ao cisalhamento por torção é o torque vezes o ângulo θ sobre 2. Agora a gente vai precisar olhar para o ângulo θ, tá bom? Bom, o ângulo θ, eu vou fazer aqui embaixo. O ângulo de cisalhamento por torção, então, ele era igual, né, àquele elemento de arco ds sobre o elemento de comprimento dl, tá certo? Era uma figura que eu tinha desenhado e depois eu tinha apagado. Então, eu tenho aqui o ângulo de torção por cisalhamento, né? O ângulo de cisalhamento por torção. Aqui é o meu ds, aqui é o dl, então esse ângulo é ângulos pequenos, tá certo? Nós estamos no limite elástico, né? É ds sobre dl, tá bom? Agora, gente, quem que é esse ds aqui? Esse comprimento de arco é o raio vezes o ângulo. Então, eu tenho r vezes θ, dθ, né? Somando para toda a mola, r vezes θ, soma de todo dl é L, tá certo? E isso aqui, da mesma maneira que nós escrevemos para o cisalhamento transversal, o que acontece? Eu vou apagar, então, essa parte aqui. Então, vejam só,
esse ângulo de cisalhamento por torção, então, ele pode ser escrito como R vezes θ sobre L, né? E ele também, pessoal, é escrito como sendo a tensão de cisalhamento máxima dividida pelo módulo de cisalhamento. Tudo bem? Porque a gente vai precisar relacionar, né, com essa tensão de cisalhamento máxima ali, ó, com essa expressão. Tá certo? Porque onde que o cisalhamento é máximo por torção? Na borda. Então, pessoal, aqui eu vou isolar o θ, né? Então, o θ é igual a tensão máxima de cisalhamento sobre módulo de rigidez vezes L sobre R. E aí, então, só que quem que é essa tensão máxima de cisalhamento? Tá bom? Vai ser o torque, né? Vezes R vezes 32 sobre πd a quarta. Então, eu tenho θ igual T vezes 32R sobre πd a quarta vezes L sobre R. Então, notem que o R acaba cancelando. Então, eu tenho T vezes L. Cadê o G? O G eu esqueci. Aqui faltou o G, né? Faltou um G aqui embaixo, pessoal. Então, é G, né? Sobre G. E aí, vezes esse 32 sobre πd a quarta, que é o inverso de πd a quarta sobre 32, que nada mais é do que aquele módulo, né? Aquele segundo momento de inércia diária que nós chegamos aqui, tá bom? Que é esse J, né? Eu estou chamando de J, o segundo momento de inércia, ou momento de inércia diária. Então, tá aí a expressão para o ângulo θ, que eu agora vou utilizar, vou voltar lá na expressão da energia de deformação por torção e escrevê-la em função do torque, tá bom? Portanto, nós temos a energia associada ao cisalhamento por torção. Isso é igual a T ao quadrado vezes L sobre 2 vezes o módulo de cisalhamento vezes o J. O J é o momento de inércia diária, né? Para, então, um arame, né? Um fio, seção circular, que é esse π vezes o diâmetro a quarta sobre 32. Então, pessoal, olha que curioso, olha a semelhança, né, das expressões. E agora nós vamos, então, somá-las e fazer a aplicação do teorema de Castiliano para se chegar, então, numa relação do deslocamento com a força e aí capturar, né, resgatar a constante elástica K. Essa aqui é a ideia. Tá bom? Bom, então nós temos a energia total de deformação. Ela vai ser escrita como a energia de cisalhamento transversal, F ao quadrado. Agora, notem o seguinte, L, o que é L? L é o comprimento da mola, que pode ser escrita em termos de seus parâmetros geométricos. O comprimento L da mola nada mais é do que o comprimento de uma espira, né, que é π vezes o diâmetro. Π vezes o diâmetro, né, D, diâmetro médio, né? Lembra que esse D, pessoal, é diâmetro interno mais diâmetro externo sobre 2, tá? Isso aqui que é o diâmetro da mola, que é essa distância aqui, ó, do centro do arame a centro do arame, do outro lado. Tudo bem? Então, isso aqui é a metade de D sobre 2, como nós fizemos lá na expressão do torque. Multiplicado pelo número de espiras, né? Que é N. Então, essa aqui é a expressão de L.
Então, eu tenho π vezes o diâmetro médio vezes o número de espiras sobre 2 vezes a área, tá? A área eu vou usar a área da seção, né? É a área da seção do arame, que é então π vezes o diâmetro do arame ao quadrado. Eu vou usar como diâmetro, né? Então, diâmetro ao quadrado sobre 4. Esse sobre 4 vai para cima. Vezes o G, módulo de cisalhamento. Mais o torque é feito pela mola, mas nós vimos como a mola está em equilíbrio, esse torque feito pela mola é igual ao torque feito sobre a mola pela força F, que é F vezes D sobre 2, tá bom? Elevando ao quadrado, portanto, nós temos F ao quadrado vezes D ao quadrado vezes o L, que é π vezes D maiúsculo vezes o número de espiras N, sobre 4. 4 vezes esse 2 aqui, né? Então, fico com 8. Vezes G, vezes o J, pessoal. Lembrem que o J é π vezes o diâmetro do arame à quarta potência sobre 32. Então, 32 vai para cima. Tudo bem? Então, nós chegamos na expressão que queríamos, que é, então, 2F ao quadrado vezes o diâmetro médio da mola, número de espiras, sobre diâmetro. Perdão, pessoal, aqui eu esqueci, aqui não é diâmetro ao quadrado, né? Aqui é diâmetro à quarta potência, porque é πr ao quadrado, né? O r é d sobre 2. E não, ali tá certo, ali estava certo sim. Aqui é d ao quadrado, tá? Não é d à quarta, não. D ao quadrado. D ao quadrado G. Mais 32 por 8 é 4, né? F ao quadrado, D ao cubo, N sobre D à quarta vezes G. Tá bom? Aqui sim é D à quarta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar umas coisas em evidência aí, tá? Eu vou colocar... não, antes de colocar em evidência, agora eu vou aplicar o teorema de Castiliano. Eu vou derivar, então, essa expressão da energia de deformação com respeito à força F, né? Que produz a tal deformação. Tá ok, pessoal? Eu vou apagar, então, aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, né? O x, que é a deformação sofrida pela mola, é a derivada parcial de u com respeito à força F. Então, vamos derivar aqui essa expressão. Eu fico com 4F dN sobre d quadrado G mais 8F d ao cubo N sobre d à quarta G. Tá bom? E agora eu vou colocar esse termo aqui, que aparece aqui, em evidência. Tá bom? Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com 8F N, né, sobre G. Notem o seguinte, pessoal, aqui nós temos diâmetro médio da mola sobre o diâmetro do arame. Vamos chamar isso de uma constante? Aqui nas minhas notas eu chamei de constante C. Então, isso que eu vou chamar de C. Aqui eu tenho d ao cubo sobre d à quarta. Se a gente tivesse d ao cubo sobre dzinho ao cubo, eu teria, então, C ao cubo
tá? Mas eu preciso de mais um D aqui embaixo, né? Então, sobre D. É isso que eu vou colocar em evidência. Então, esse termo aqui já coloquei aqui em evidência. Mas, aí esse termo aqui, né? Exceto pelo fator 8, aqui deveria ser 4. Então, tem que dividir por 2. E o C ao cubo, eu vou dividir por C ao quadrado. Porque daí fica C, que é, então, o Dzão sobre em cima, sobre Dzinho embaixo, multiplicado por esse Dzinho, eu recupero o D ao quadrado. Então, pessoal, notem que é exatamente a mesma expressão que os senhores têm aqui em cima, tá bom? Então, está aqui a expressão, e agora vem, então, o grande passo, né? Que é enxergar aqui a constante elástica da minha mola, tá bom? Para casos em que o diâmetro médio da mola é muito maior do que o diâmetro do arame da mola, ou seja, para arames não muito espessos, tá certo? O que a gente conclui? Então, para Dzão muito maior que Dzinho, a gente pode expressar esse segundo termo aqui. Isso aqui é muito pequeno, tá bom? E aí, então, eu posso identificar a constante elástica da mola. Tá bom? Eu posso, então, identificar a constante elástica da mola passando F sobre X, né? Então, se eu dividir F sobre X, então eu jogo esse termo aqui para cá, módulo de cisalhamento vezes o diâmetro do arame, dividido por 8 vezes o número de espiras vezes C ao cubo. Né? Voltando ao fato de que C é Dzão sobre Dzinho, eu tenho G vezes D a quarta sobre 8N vezes o diâmetro médio da mola ao cubo. Tá bom? Onde o diâmetro médio da mola é o diâmetro interno mais o diâmetro externo sobre 2, que você consegue medir facilmente com um paquímetro. Então, pessoal, chegamos aqui na expressão que queríamos, né, da dependência da constante elástica da mola para com os parâmetros físicos e geométricos dessa mola. A constante elástica ela é diretamente proporcional ao módulo de cisalhamento do material, é diretamente proporcional à quarta potência do diâmetro do fio, do arame, e inversamente proporcional ao número de espiras e ao diâmetro médio da mola, tá bom? Então, a constante K da mola é proporcional a 1 sobre N. Então, conforme aumento o número de espiras, eu aumento a constante elástica da mola, né? A mola fica mais... aliás, se eu aumento o número de espiras, eu diminuo, tá certo? A constante elástica, né? Então, a mola fica mais mole, tudo bem? Constante elástica maior significa que a mola é mais rígida, ela é mais dura, ela tem menos número de espiras. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a relação que nós queríamos chegar. Poderíamos fazer diversas medidas para confirmar, né, esse modelo, tá certo? Por exemplo, nós poderíamos pegar diferentes molas e fazer medida da constante K e depois cortar no meio, né, cortar com uma tesoura, uma espiral de caderno, por exemplo. Diminuo o número de espiras e eu vou ver que eu aumento, tá certo? A constante elástica da mola. Posso pegar molas com diferentes materiais para então se chegar ao módulo de rigidez do material e também molas de diâmetros variados e fios também variados, tá bom? Eu posso também pegar molas com diferentes números de espiras, né? Porém do mesmo material, e calcular o G, calcular o módulo de cisalhamento e constatar que ele vai ser o mesmo, tá certo, pessoal? Dentro do erro experimental. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quaisquer dúvidas, vocês podem escrever na seção de comentários abaixo, tá bom? E espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado!